minha história tem muito a ver com Paraty. Eu, quando cheguei aqui pela primeira vez com o meu barquinho vindo lá de Santa Catarina, com o veleiro Conquista, eu já estava frequentando aqui um bom tempo, sempre ancorado aqui na frente da cidade, e conhecia já os barcos que estavam por aqui e tal. E um dia eu saí para velejar e quando eu voltei eu percebi que tinha um barco diferente. E eu bati o olho naquele barco, eu percebi que era um veleiro que vinha de muito longe. Era um veleiro pequeno, antigo, e em cima desse barco tinha um casal já de uma certa idade. E eu ancorei o barco e olhei assim, eu vi que eles estavam acenando para mim. E eu fui imediatamente para conhecer esse pessoal. E foi uma coisa muito forte, muito legal. A gente teve uma afinidade imediata. Apesar de eu não falar francês, nós conseguimos nos comunicar. Eu com portunhol, eles também, enfim. E esse casal que eu conheci naquela época foi para mim uma grande referência e é até hoje uma referência que eu tenho, que levo comigo, porque eles são um exemplo muito bonito de vida para mim, na minha opinião. E foi aí então que eu conheci Jean Paul e Cecile, que era esse casal com uma vastíssima experiência de navegação. E eles, para mim, então, foram um exemplo de que é possível navegar pelo mundo com um barco à vela com muita simplicidade. Mas com toda aquela simplicidade, eles conheciam o mundo todo. E eu vi que é possível a pessoa viajar pelo mundo com poucos recursos. Então eu tive sempre esse desejo de viajar, sempre gostei muito, muita curiosidade para conhecer outros lugares. Eu acho que é uma coisa que eu trago já desde da minha infância, essa vontade de ver sempre o que tem além. Eu lembro que quando eu era menino, eu ia andar de bicicleta e eu tinha dificuldade de voltar para casa, porque eu sempre queria ver o que tem depois da próxima curva. E depois tinha sempre outra curva e sempre tinha outra. E eu acabava indo longe mesmo, entende? Então esse desejo de ir sempre mais longe e de conhecer outros lugares é que me fez me aproximar da navegação à vela como um meio para poder conhecer os lugares, para poder estar e viajar. Essa aproximação com o barco à vela, com a navegação à vela, aconteceu por influência de um amigo meu, artista plástico de Blumenau, chamado Tadeu Bittencourt. E ele me dizia: Juliano, a melhor forma para viajar é num barco à vela. E eu logo me identifiquei e comecei a criar uma bagagem de informações e que consegui logo, entrou na minha cabeça o que é esse mundo. Como se eu já conhecesse, eu teria que primeiro ter um contato para perceber que aquilo faz parte de mim. Então o desejo de navegar pressupõe sempre travessias oceânicas. Se a pessoa tem o desejo de dar a volta ao mundo, de ir para um outro continente, fazer uma longa navegação, o ponto culminante disso, desse meio, dessa forma de viajar, é a travessia oceânica. É quando você consegue dar aquele salto longo de semanas e semanas a fio para chegar num outro continente. Através desse contato então com a navegação à vela, surgiu dentro de mim esse desejo de fazer as travessias, que era então o ponto culminante, ou seja, é ali que a pessoa coloca à prova os seus conhecimentos, a sua capacidade, o seu preparo, e enfim, é o momento de realizar. Então eu já fui para a Europa navegando, atravessei o oceano num barco à vela. Foi uma navegação empenhativa, foi complicada de certa forma, mas ocorreu tudo bem e foi a minha primeira experiência. Depois disso eu passei a viver no Mediterrâneo e eu passei a viver e conhecer um outro mundo, uma outra atmosfera e inclusive um outro tipo de mar que é muito diferente, o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. E quando eu percebi essa diferença, é que eu percebi que eu tinha inclusive um desejo, quase que uma necessidade de voltar para o Atlântico, de voltar para o oceano, porque esse é o meu quintal, foi aqui que eu fui criado. Então eu percebi que esse respiro profundo do Oceano Atlântico, das ondas longas, essa coisa de oceano, era uma coisa que fazia parte de mim e eu não sabia. Então depois de ter passado vários anos no Mediterrâneo, ali naquele mar
confinado, quando então eu passei pelo Estreito de Gibraltar, que é uma porta que praticamente que se abre para o Oceano Atlântico, foi que eu então tive novamente o contato, voltei a ter contato então com esse ser gigante, que é como se fosse um ser vivo que respira e tem um respiro muito profundo. E eu tinha sempre esse desejo de voltar a sentir esse respiro e voltar a entrar em contato novamente com essa força poderosa do Oceano Atlântico. E ele, naquele momento, me deu as boas-vindas. Foi muito interessante isso, porque no momento que eu voltei para o Atlântico, que é uma coisa que eu tanto desejava, ele me recebeu com uma tempestade. O que não existe a bordo não quebra. E com base na minha experiência e nesse ditado muito sábio, foi que eu decidi que o barco teria que ser o mais simples possível. As coisas que não existem não vão me causar problemas, entende? Por isso que ele tem que ser muito simples. E o barco passou por uma série de provas muito grandes, desde a nossa partida na Sardenha, foi apresentando alguns pequenos problemas que não tinham sido enfrentados até então, e tudo que tinha para quebrar a bordo já tinha quebrado. À medida que iam surgindo esses problemas, eu ia solucionando eles. Ou seja, quando nós chegamos no Cabo Verde, eu percebi que o barco estava em ótimas condições. E ali ele estava no momento melhor dele. Tudo já tinha sido testado, solucionado e ele estava funcionando muito bem. Então eu percebi que era o momento que nós poderíamos então empreender a travessia oceânica. E foi então quando nós decidimos dar uma relaxada, porque até então, desde a nossa partida na Sardenha, a viagem toda tinha sido muito corrida, muito difícil, sem perder muito tempo, até porque eu já conhecia tudo aquilo ali, enfim, mesmo nas Ilhas Canárias, ainda era Europa. Eu pensei, bom, eu vou dar uma parada mais no Cabo Verde, que eu acho que é um lugar que eu tenho mais curiosidade, que deve ser um lugar muito exótico, e de fato foi então que coincidiu. O barco estava em ótimas condições, tínhamos chegado no Cabo Verde e faltava só a travessia do Atlântico. Aí eu pensei, falei para o Braulio e para o Emílio, olha gente, vamos dar uma parada aqui e vamos agora aproveitar um pouco de Cabo Verde antes de nos lançarmos para a viagem. O Cabo Verde está em pleno regime de ventos alísios, onde eles sopram forte e constantemente. Ali venta de forma muito intensa, o vento ali é uma coisa presente o tempo todo, é uma força tão forte quanto o oceano, é o vento que sopra sem dar tréguas. E além disso é um lugar lindíssimo, sabe? É tudo muito colorido. O Cabo Verde, as imagens que eu tenho na minha cabeça, assim, minhas lembranças são de cores, sabe? Um lugar colorido, de gente simples e simpática, muito peixe, muito vento, sol. É assim uma atmosfera muito rica, muito gostosa mesmo. A cultura deles tem uma grande influência pela cultura brasileira. Eles conhecem muito música brasileira, conhecem os compositores do Brasil, os clássicos nossos da música popular brasileira. Eles conhecem as telenovelas que passam lá no Cabo Verde. Então eles têm uma admiração muito grande pelo Brasil. E a música lá é muito presente. Um dia eu estava passando por uma ruazinha ali de um povoado chamado Tarrafal e ouvi uma batucada. E aquilo me chamou logo a atenção e eu fui me aproximando devagarinho. Eu comecei a filmar inicialmente de longe.
quase todos falam português, mas a língua principal deles é o crioulo, que tem origens africanas e tem influências portuguesas e outras influências também. E essa cultura africana é muito ritmada, muito musical, eles trabalham muito com a pesca também, porque tem contato muito próximo com o mar, e o mar no Cabo Verde é muito rico, tem muito peixe. Teve um dia lá que eu estava ancorado com o barco num porto, assim, e tinha jogado uma linha na água. De repente a linha começou a se agitar, eu tinha já esquecido daquela linha ali. Quando eu fui ver o que era, fui puxar e saiu um atum desse tamanho, entende? Isso ancorado, é uma coisa que aqui não acontece, por exemplo. Chegou finalmente o dia da partida, aquele dia tão esperado, todo aquele acúmulo de sensações e tensões, finalmente chegou o dia. L'effetto di partire era abbastanza forte per me, soprattutto perché non sapevo che cosa andavo incontro. Credo che ero contento finalmente di riuscire a partire, ma allo stesso modo anche sapevo benissimo di lasciare dietro di me tutti i miei amici, il mio cane sembra strano, ma i miei amici e tutto il mio sociale che avevo tutti creato negli ultimi anni, era um momento forte. E para essa empreitada estávamos então a princípio eu, minha mulher Martina, a nossa menina Johanna, que na época era bem pequena, ela tinha 2 anos e meio, e a Martina ainda esperava Yoshua, que já estava na barriga. A Martina estava com acho que uns 5 meses, 4 meses e meio, 5 meses de gestação. Johanna, quanti anni hai? 2 anni. 2 anni, davvero? Sì, E tu, come ti chiami? nonna. Davvero? E tu, com'è il nome della tua mamma? Mia, Come? mia. Iambra. È dato via macchina. È andato via in macchina? Sì, E dove è andata? la mamma. Tu já sai parlare tanta coisa, não? Sì. E come fa o mu? Mu. Tilino? Sì. E a pecora? Beh. E o peixe? E tu gosta de andar de barco? Sì. Quello là. Quale? 2. Quello lì? Sì. É belo, não? Tu sei marinaia? Sì. Davvero? Dove hai imparato a navigare? Là. Il pesce. E então aquilo era assim um acúmulo, sabe, de sentimentos que eu tive que romper e enfrentar naquele momento meus medos, minhas preocupações. Mas a única forma de vencer aquilo era realmente colocando em prática e partindo. La relazione era che Giuliano era molto concentrato sulle questioni della navigazione e noi cercavamo di partecipare, ma il mio personale centro del mondo è sempre stato mia figlia in quel momento e forse anche un po' la mia pancia, che però era molto, molto tranquilla
quindi focalizzavo soprattutto sulle relazioni con la mia figlia e con gli amici. Sim, eu percebi que eram pessoas que tinham muito interesse, dois amigos nossos, em participar dessa viagem e meio que sondamos assim para tentar descobrir até onde era o interesse deles e a personalidade, se daria certo a bordo ou não, enfim. E apesar do barco ser pequeno, então achamos que poderíamos encarar e convidamos Giorgio e Cinzia. Appunto un elemento importante delle mie amiche stava venendo, Giorgio era un'amicizia più recente e comunque sembrava tutto molto piacevole da trovare un nuovo equilibrio perché comunque uno ha la preoccupazione che tutto deve riuscire bene perché nel barco per certi tipi di conflitti nella vita non c'è spazio per andare da nessun'altra parte, ma io ero abbastanza fiduciosa. Mas logo nós começamos a nos adaptar e o clima a bordo era muito legal, que realmente Cinzia é uma pessoa maravilhosa, ela parecia que ela dava cor, sabe, ao ambiente, porque eu e o Martino estávamos muito tensos no início. A gente tinha muita preocupação, muita responsabilidade e tal, a gente tinha, eu lembro assim, muita tensão acumulada. Mas os dois, eles estavam mais relaxados. Então eles também transmitiam essa atmosfera mais tranquila. Principalmente Cinzia, que ela fazia desenhos para Johanna e cantava. Ela gosta muito de teatro, então ela era assim como que uma distração para a menina e para nós mesmos. Então foi uma companhia muito boa, tanto de Cinzia quanto de Giorgio também, que ajudava nas manobras. Foi bem legal. Tanti auguri, Johanna! Johanna, questa è la mano del delfino? È la mano del delfino? No, No, di chi è? è pesce in coda. Giorgio? Pesce Giorgio? Quella è la penna. Non è una penna, Johanna. Quello non è una penna, il burro cacao. Non ti provare a disegnare col burro cacao sulla carta, eh? Perché? Perché non scrive. Non è una Non è penna. una buona idea. È penna. Hai detto penna. Non è una penna. Hai detto è penna. Il viaggio in per sé da gravida per me è stato bello perché non avevo un incomodamento dalla mia pancia, era più la mia testa che certamente non riuscivo a svaziarla totalmente, ma Johanna si adattava così bene, lei trovava qualsiasi centimetro quadro per inserirsi nel contesto che dopo un po' scoprivo che non dovevo preoccuparmi neanche per lei. I bambini si adattano molto bene, loro trovano tutto uno spazio da conquistare, qualsiasi spazio che sia. Io credo che il problema dell'adattazione non è del bambino, quindi per questo lato non avevo preoccupazione. È più degli adulti che stiano pensando che sia un problema. In realtà io credo che i bambini adattano qualsiasi mezzo.
Então foi em Gibraltar que nós tínhamos vencido essa etapa do Mediterrâneo e tínhamos que nos preparar para a próxima etapa, que era a etapa das longas navegações do Atlântico. Ali desembarcava também Cinzia, que estava nos acompanhando todo o percurso do Mediterrâneo. Giorgio já tinha desembarcado antes e dali nós seguiríamos então para Cádiz, que é muito próximo, já na parte do Atlântico, mas é muito próximo de Gibraltar, e é onde embarcaria então o Emílio. Questa parte del viaggio ormai eravamo tutti ambientati bene, è stato molto piacevole. Era un momento di trasformazione perché avevamo appena lasciato i grandi amici di viaggio e era un piccolo vuoto, ma in realtà io già ero dentro nel processo che sapevo che dopo poco tempo dovrei viaggiare con Johanna e con Joshua per prendere un'altra strada, ma era bello perché sapevo che era il nostro ultimo momento intimo così di famiglia e in realtà in un certo senso era anche una liberazione, cioè, sembra strano, un controsenso, ma era un momento molto bello, molto sereno tra di noi. O último trecho do Mediterrâneo foi todo ele com um mar bastante grosso, com um vento de levante nos empurrando para fora do Mediterrâneo com bastante força. E isso forçou muito o leme do barco. Então ali eu percebi em Gibraltar que o leme ele estava meio que se abrindo, porque ele é feito em camadas assim, e ele estava se abrindo. Então eu tive que, ali em Gibraltar, desmontar o leme e encontrar uma solução. Então eu consertei o leme em Gibraltar e foi tudo feito com recursos do barco mesmo. Furadeira que tínhamos a bordo, barras de aço inox e tal. Então com poucos recursos ali nós conseguimos solidificar mais o leme e esse trabalho que foi feito ali valeu por toda a viagem dali para frente. O percurso, que é muito próximo entre Gibraltar e Cádiz, era também muito importante e muito delicado, porque ali no Estreito de Gibraltar as correntes são muito confusas, é muito complexo o sistema de correntes de mar que sai do Mediterrâneo, as correntes que entram do Atlântico e os ventos brigam muito também entre os ventos que entram e saem, então ali o vento sopra forte e tudo isso tinha que ser analisado no momento de fazer esse pequeno trecho. Então olhamos as tábuas de marés e verificamos qual seria o melhor momento para sair e tinha que ser assim preciso. Na verdade ocorreu tudo muito bem, não sei se foi por sorte nossa, foi realmente o resultado do estudo que nós fizemos, mas ocorreu tudo muito bem e foi bem tranquilo. Passamos por Tarifa e dali fomos em direção ao norte, mais umas 60 milhas mais ou menos, e chegamos então em Cádiz. So soll sich mein Händchen rühren, dass es eine Lust ist, anzusehen. Wie das Wetter auf dem Turme drehen kann sich bei Wind und Sturme. So soll sich mein Händchen drehen. Johanna, ó, a parte inizio di gonfiare, depois nós lo mettiamo in acqua, ok? Tu mi aiuti? Ok. Adesso con forza, eh? Tira. Tira con forza. Tira con forza. Ecco. Ecco. Ah. Bravo. Sì. Un attimino, fammi salire sul gommone. Ma tu ti tieni da sola. Ciao mãe. Ciao, mi fate un ciao ciao? Dá tchau pra mamãe. Ciao! Então, como a Martina estava já no 7º mês de gestação, começou a ficar muito pesado para ela. A vida a bordo, os movimentos do barco. E dali para frente realmente não faria sentido, já que teríamos que fazer trajetos muito longos. Então ela desembarcou ali em Cádiz e dali eles voariam então pro Brasil.
foi aí então que eu conheci Emílio, através da Cíntia, que conhecia ele e que tinha me indicado, olha, eu tenho um amigo meu que curte muito navegar e tal, e ele está a fim de empreender essa viagem contigo. Então o Emílio embarcou e tínhamos pego a previsão do tempo para a saída para os próximos dias, e a previsão do tempo indicava ventos de nordeste na faixa dos 3 a força 3, força 4, o que seria ideal para nós navegarmos em direção às Canárias. E dali nós teríamos então 600 milhas pela frente para encararmos, eu e Emílio, até chegarmos nas Ilhas Canárias. Logo na saída, o tempo estava muito tranquilo e tal, mas à noite o vento começou a aumentar e logo estava soprando assim furiosamente, e foi um momento assim bem forte e até assustador mesmo, porque eu e Emílio tivemos que batalhar aqui nesse convés pela sobrevivência praticamente. Era assim, nós tínhamos que agir porque a situação era realmente muito crítica, o vento já estava o barco estava já praticamente sem velas, só uma velinha minúscula na frente e a ventania soprando, e eu calculo ali que estava soprando pelo menos o dobro da intensidade prevista no dia anterior. No dia seguinte, quando amanheceu, aí foi que a coisa realmente foi talvez mais impressionante, porque a luz do dia revelou a situação que tínhamos em volta. Então já estava tudo sob controle, o barco já tinha navegado boa parte da madrugada sozinho, depois que tínhamos organizado tudo a bordo, e o barco já estava se defendendo e seguindo a rota sozinho. Mas o que nós vimos à nossa volta era uma situação impressionante, sabe, da força da natureza desencadeada naquelas ondas assim que vinham estourando pelo convés. E eu percebi que o Emílio esteve ao meu lado durante esses momentos críticos. E isso foi a melhor prova que eu pude ter de que ele seria o meu companheiro ideal para me acompanhar até o Brasil. E além disso, ele trouxe para bordo uma riqueza assim, muito grande em termos da bagagem cultural que ele tinha, pelo fato de ser um professor de literatura espanhola. Ele trouxe livros maravilhosos, tanto em espanhol quanto em português, essa de Queiroz e outros autores. Então nós líamos a bordo em voz alta, entende? Então acompanhávamos a leitura juntos e era muito gostoso. Os médicos não acertavam a devolver a saúde por seu desconhecimento da mesma. Es más, eran ellos mismos los que en mayor número morían, en cuanto que eran los que más trataban a los enfermos. Teve uma noite, eu acho que foi na terceira noite, que eu consegui descansar umas 4 horas seguidas talvez, e acordei assim me sentindo muito legal, muito bem. A viagem já estava tudo sob controle, estava indo tudo muito bem. E eu acordei e vim aqui para frente para fazer uma manobra nessa vela. E foi então que, por um momento de distração, porque eu estava me sentindo bem, então eu relaxei, tive um momento de distração e eu fui apoiar essa retranca aqui com um movimento forte, dei um golpe com a retranca que esmagou aqui em cima desse ferro e eu perdi a unha, sabe? Então foi um momento assim bem... me impressionou, além da dor assim, que encheu de sangue, tudo vermelho em cima do convés branco. Então foi um momento que, depois daquilo ali, eu entrei assim numa depressão, achei que tudo estava muito difícil, mas logo em seguida eu consegui retomar as forças e o tempo resolve tudo. Então logo depois a coisa voltou ao normal e nós pudemos seguir tranquilamente. Quando nós chegamos nas Canárias, sabe, tudo ali era tão insólito como paisagem, os meus olhos, muito seco e montanhoso, parecia uma paisagem lunar, era uma coisa muito forte visualmente. E essa força foi agravada pelo meu cansaço. Batia um sol bastante forte, fazia bastante calor, e o meu cansaço de toda a viagem fez com que quando nós botássemos o pé em terra, aliado àquele visual que tínhamos em volta, a minha sensação era de que tínhamos pisado na Lua. Sabe, porque era como se tivéssemos feito uma viagem sideral e tínhamos chegado então no planeta e tudo aquilo, aquela intensidade assim, eu estava meio
minha cabeça estava, eu acho que um pouco numa outra dimensão, pelo cansaço e tudo. E foi muito forte assim, esse impacto da chegada nas Ilhas Canárias. E aí então eu e Emílio estávamos assim muito contentes de estar ali passando alguns dias ali nas Ilhas Canárias e conhecendo, relaxando e ao mesmo tempo conhecendo o lugar. E num passeio que estávamos fazendo, conhecemos o Braulio, que também é espanhol, do sul da Espanha, e ele tinha, por coincidência, ele tinha a intenção de vir para o Brasil. E aí nós convidamos ele para vir para bordo. Então, para mim era importante também saber o que o Emílio pensava a respeito de ter uma terceira pessoa a bordo. Mas ele foi plenamente de acordo e foi aí que então o Braulio passou a ser fazer parte da tripulação também, o terceiro integrante da tripulação. E nós não queríamos perder muito tempo nas Ilhas Canárias, porque um dos motivos eu queria chegar antes do parto do Yoshua, no Brasil. Então tínhamos que correr e prosseguir com a viagem. Quando estávamos já com tudo pronto para partir em direção ao Cabo Verde, nós descobrimos que o tanque estava perdendo combustível. Então nós perdemos ali bastante tempo, tivemos que desmontar o tanque, procurar alguém que soldasse em aço inox, e as lâminas de aço inox eram muito finas, era difícil encontrar alguém que fizesse esse trabalho. Finalmente encontramos alguém que faria, soldou, pagamos, chegamos na marina novamente e eis que estava ainda furado. Então eu tive que eu mesmo solucionar isso, resolvi, passei ali fibra e epóxi e tal e consegui resolver. E aí então nós finalmente conseguimos partir para o Cabo Verde. Na saída já das Ilhas Canárias, estávamos então pela primeira vez como tripulantes, eu, Braulio e Emílio, a nova tripulação composta por esses 3 integrantes. E a previsão do tempo indicava, novamente como na saída de Cádiz, indicava ventos em torno a 20 nós. Mas ali acontece que as ilhas são tão altas, um volume de massa de terra tão grande, que os ventos, quando passam ali, são obrigados a contornar aquelas ilhas maciços, gigantes, e o vento acelera muito. E aqueles 20 nós de vento previstos se tornaram em pelo menos 40, 50, não sei quanto. O fato é que estava assustadora a situação na partida, era noite já, escuro, as ondas estouravam no convés, caíam na cabeça, não sabia nem de onde vinha, só sei que vinham do alto. E nós naquela confusão, tentando controlar o barco, movimentos violentos do barco. E no momento eu vim aqui para reduzir a vela, pedi para o Emílio segurar a cana de leme para manter o barco na direção certa. E quando eu estou vindo para cá, o Emílio grita: "Juliano, se rompeu la caña, se rompeu la caña!" E tinha quebrado a cana do leme, ele me segurando a cana do leme assim, o barco desgovernado. E eu naquele momento não sabia se eu vinha aqui reduzir a vela, se eu ia acudir Emílio. No final eu abaixei a vela rapidamente, corri para lá, encontramos a cana de leme de reserva, conseguimos colocar e tal. E pouco a pouco a gente foi resolvendo e solucionando isso, colocando o barco em ordem e controlando a situação naquele momento difícil. E até que conseguimos, depois de tempo e muita energia, dificuldade naquela situação, colocar o barco em condições de enfrentar aquela situação. E tudo isso exigiu um consumo dos nervos, sabe, das minhas forças, da minha capacidade de enfrentar uma situação que eu nunca tinha enfrentado, tão difícil. O fato é que quando o barco já estava sob controle, eu disse para o Emílio: "Olha, Emílio, agora não temos mais nada que nós possamos fazer. Vamos entrar no barco e descansar, que agora o barco mantém a direção sozinho." E foi aí que, quando eu entrei, finalmente, me estiquei assim na cama do barco e aí eu percebi que eu estava com os nervos todos retesados, sabe? Minha situação assim era como se tudo tivesse repuxado. E aí eu percebi também que a minha respiração era muito forte. Mas, novamente, o tempo vai colocando as coisas em ordem, o barco já estava em situação
sob controle e tal. Bem, hoje é dia 8 de novembro. 8 de novembro de 2009 e eu não aguentei a tentação. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Emílio está tentando dormir. Estoy hasta los cojones de tanta ola. Hasta los cojones. O outro tripulante, Braulio, está aqui dormindo também, ou tentando. E aqui fora, como é que tá a coisa? Ai, caramba! Como é que tá a coisa? Tá feia, meu irmão. Esse Martinho não tá de brincadeira. Tava agitado o negócio. E no momento desse eu lembro sempre do que me dizia já Tadeu, ainda lá em Blumenau, ele sempre me dizia que, Juliano, o mar também se cansa. Então ele começa a arriar também as forças dele e vai devagarinho, ele vai se acalmando. Mas aquele mar grosso continuou por praticamente toda a viagem até o Cabo Verde. Então o barco ele ia se defendendo, sabe, com as ondas que passavam cruzadas, vinham de um lado e do outro, o barco se defendendo daqui, se defendendo dali. Mas a viagem começou a ficar mais tranquila e todo aquele movimento também, quando o mar assim está muito agitado, também tem muito movimento de peixes. Então nós vimos muitos peixes passando e a pescaria era farta. Todos os dias pegávamos atuns, dourados, os peixes voadores caíam no convés. De manhã cedo era uma delícia. Eu levantava, percorria o convés recolhendo os peixes voadores, aí já botava uma linha na água, começava a pescar, vinha um atum, vinha um dourado, e tinha dias que no almoço nós tínhamos 3, 4 variedades de peixe para comer. Então, chegando no Cabo Verde, nós tínhamos vencido uma outra etapa importante, porque ali o mar é bastante grosso e nós tínhamos feito então 800 milhas desde as Canárias até o Cabo Verde. Essas 800 milhas nós fizemos em 11 dias. Então foi outra etapa bem importante que tínhamos vencido e chegando ali faltaria então faltaria daí para frente a travessia do Atlântico, que era a parte, digamos, provavelmente a mais importante por ser a parte mais longa. E nós decidimos então percorrer as ilhas do Cabo Verde para conhecer um pouco daquele arquipélago tão exótico, tão colorido. E aí nós começamos a percorrer. De Mindelo nós fomos para a ilha de São Nicolau, paramos num lugar que tinha um penhasco rochoso assim, muito lindo, muito verde, se chamava Tarrafal. Era um lugar bem tranquilo, tinha só uma vilazinha muito pequena e alguns poucos barcos ancorados. O que nós vimos era tão lindo, tão bucólico, com uma vegetação, com coqueiros, tudo tão tranquilo e colorido, muitos barquinhos, as casinhas, sabe, tudo assim, uma vila de pescadores muito tranquila. Era tão lindo que nós decidimos parar por ali mesmo e ficar por ali. Em vez de ficar percorrendo e conhecendo outros lugares, aquilo ali nos bastava, porque realmente era maravilhoso. Hoje é 5 de dezembro de 2009. Nós estamos partindo agora, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. Estamos partindo da Baía de Tarrafal, na ilha de Santiago, Cabo Verde. Estamos indo em direção ao Brasil, provavelmente a cidade de Salvador. São 2.000 milhas adiante. E o dia está muito tranquilinho, o barco está bem organizado, fizemos compras de bastante comida, estamos levando um montão de água e combustível.
Inicialmente a gente leva sempre um pouco de tempo assim para se acostumar com o barco novamente, com o ritmo da navegação, as guardas durante a noite, todo aquele ritmo 24 horas por dia de navegação. Mas em questão de 2 ou 3 dias nós vamos nos habituando a esse novo ritmo e logo a gente entra nesse processo de navegação constante. Bom, agora nós vamos fazer o ponto nave. Então vamos ver aqui o que nós precisamos. A carta náutica, né? Carta náutica que vem aí, que cobre a região desde Cabo Verde até no Brasil. O compasso, réguas. O que mais? Ah, o oráculo amarelo. Importante. Onde está o oráculo amarelo? Por favor, brother. O oráculo amarelo, sem ele não podemos fazer navegação, hein? Em primeiro lugar, eu vou anotar no meu diário de bordo os dados necessários, né? Hoje é dia 10 de dezembro, 12 horas. Vou ver aqui no GPS o rumo. 180 graus. Estamos arrumando direto ao sul, sul. Brasil, hemisfério sul, por favor. Vamos embora. Velocidade 4.3. Piloto, por favor, o vento. Este, nordeste. Este, nordeste. Força 3. Mar, marejadia. Barômetro. Quanto é a nossa pressão atmosférica? 996 milibares. As nossas coordenadas são 7 graus norte, 46 minutos. 24 graus 09 minutos oeste. Bom, agora nós vamos transferir esses dados aqui, as coordenadas, para a carta náutica, para saber onde é que nós estamos exatamente. 7 graus e 10, 20, 30, 46. Essa é a nossa latitude. Agora vamos ver aqui a longitude, 24 graus e 9 minutos oeste. Aqui estamos. Estamos já a um bom caminho de Cabo Verde. Fizemos já mais de 450 milhas. E falta ainda... É melhor nem fazer os cálculos. Mas estamos caminhando. Muitas pessoas então imaginam que a navegação é uma coisa monótona. Sempre é o horizonte azul, sempre a mesma coisa. Mas não é nada disso. Na verdade, o que se vê é uma mudança constante. O mar nunca é igual de um dia para o outro. Ele sempre está num estado de humor diferente. Ou um dia ele está agitado, outro dia ele está tranquilo, um dia o vento sopra forte, num dia chove, num dia tem os golfinhos, no outro dia um peixe maior, ou enfim, sempre tem surpresas. Nós estamos no 5º dia de navegação. Vamos começar o 6º, sim. Estamos completando o 5º dia. Fizemos 400 milhas, né? Desde Canárias. Estamos a umas 700 milhas da costa africana e a 1000 e cacetada do Brasil. E aí nós temos um visitante hoje. Um visitante, não, mais de um visitante. Nós temos 3 visitantes que eu queria mostrar para vocês. Os visitantes estão aí, chegaram essa noite. Mas são 3 morcegos. Caramba, 3 morcegos aqui no meio do mar. O que eles estão fazendo aqui? Será que vieram descansar? Ou será que é uma viagem de cruzeiro? Ou uma migração? Não sei. Nós estamos a mais de 200 milhas da costa do Brasil e eis que recebemos a visita ilustre de um pequeno passarito. Vamos ver. Olha aí, o pequenininho está descansando agora aí no cantinho do barco, tá vendo? Ele veio para descansar.
Quem parou aí? Um pássaro que vem visitar, nós tivemos morcego a bordo, tivemos baleias que nos acompanharam e tudo isso vai fazendo novidades, vão trazendo novidades no dia a dia. Teve um momento mesmo com os golfinhos que foi uma coisa assim muito mágica. Na verdade, eles nos acompanharam quase toda a viagem. Um dia sim, um dia não, praticamente tínhamos quase sempre os golfinhos nos acompanhando. Mas eles costumam vir pela proa, eles gostam da velocidade e vão sempre, normalmente pela proa, brincando de, parece pega-pega, quem pode ir mais rápido que o outro, ficam cruzando e saltando. Mas teve um dia em que o mar estava muito calmo e o vento era bem tranquilo, bem levezinho, o suficiente só para o barco se deslocar levemente, assim, sabe? Bem lentamente. E os golfinhos daquela vez vieram pela popa do barco. Então nós vimos eles chegando de frente. Podíamos ver os olhos dos golfinhos, eles vinham lentamente, assim, faziam um balé muito lento e aí saíam para respirar e podíamos ouvir o respiro deles. Foi muito mágico essa aproximação lenta pela popa com aquela água muito clara. Estamos chegando no Brasil, Salvador de Bahia. Depois de 21 dias de mar, desde Cabo Verde, hemisfério norte, passando zona do Equador, tudo mais. Aqui estamos, finalmente. Brasil. Que tal, Marujo? Terra vista! Ei, finalmente! Uhul! É um pouco difícil descrever a sensação de estar chegando no Brasil, depois de percorrer todo aquele espaço, toda aquela distância, uma coisa que eu persegui tanto e que lutei e batalhei, e estar ali chegando era uma coisa que para mim mesmo quase inacreditável. Então, Emílio, chegando em Brasil aí? Bien, contento, muy contento. Cumprido. Como é que foi a viagem? Completo, me ha encantado. A sensação era de alegria, muita alegria. Estar realmente em casa e me sentir de verdade, concretamente próximo da minha família. Nós estivemos uns poucos dias em Salvador, chegamos, preparamos algumas coisas, foi justamente na virada do ano e ali desembarcou Braulio e embarcou então David Sunyol, um amigo meu de Barcelona, que vinha de Barcelona especialmente para navegar conosco de Salvador ao Rio de Janeiro. Então partimos de Salvador rumo ao Rio de Janeiro e foi uma viagem bem tranquila, bem gostosa, na companhia desses dois amigos. E nós fizemos só uma parada estratégica em Abrolhos e foi uma parada mágica, me pareceu, porque as cores eram impressionantes. Aproveitamos para mergulhar aquele mar tão rico de peixes, os sons, as cores, os movimentos, sabe? Parecia um balé constante de mar. E dali nós já continuamos a viagem rumo ao Rio de Janeiro. ¿Viene o no viene? Viene. Viene. Está llegando. ¿Y el grande o no? Prepara la olla.
Uma barracuda imensa! Arriba ya hasta arriba, tenemos aquí. Mira os dientes! Que grandes! Joder. Caraca, Emílio! E partindo de Abrolhos, depois daquela parada rápida, estratégica, percorremos mais alguns dias descendo a costa e logo dobramos o Cabo Frio em direção ao Rio de Janeiro. Eu lembro que nós chegamos ali com um dia de sol, tempo muito claro, muito tranquilo, e chegamos finalmente no Rio de Janeiro. E aí sim, foi o momento de amarrar o barco, depois de toda a viagem, e poder ir ver a minha família e chegar, quem sabe, a tempo antes do parto, porque a minha força, a minha presença seria importante para Martina. Eu não deixá-la sozinha, que ela estava ali com meus pais e eles não tinham muita intimidade ainda até então, e eu queria estar do lado dela nesse momento. E consegui chegar assim uns 2 dias antes e pude presenciar o nascimento do nosso menino. Foi uma alegria muito grande ter conseguido percorrer todo esse espaço, fazer toda essa viagem e chegar ali ainda a tempo, assim, no último momento, praticamente, em tempo de presenciar o nascimento do menino. Então, nos momentos em que a situação estava mais crítica, mais difícil, de mar, revolto e no escuro da noite, lutando ali no convés, tentando dominar as velas com o vento furioso, naquelas situações, eu tive bastante medo de não rever mais os olhos dos meus filhos. Era uma coisa que me passou, esse sentimento, esse pensamento passou por mim em vários momentos durante a viagem. Essa sensação de talvez eu não possa mais rever. Isso mi perturbava molto. Quando Johanna e me sentivamo questo, perché il bambino molte volte amplifica quello che sente l'adulto, tutti lo sappiamo molto bene, sentiva questa mancanza di suo padre nei momenti che andavamo in gravata al mare. Era sempre un momento come guarda Johanna, guarda là in fondo, là dietro, là arriverà tuo padre un giorno, no? Non sappiamo bene quale. E c'era Johanna un momento con una disperazione, non sapeva più come aspettare quando che passava questo giorno. E lei era lì al mare che gritava papà, tutto volume. E lei riusciva con questa parola a dire tutto, no? E sentivo la stessa cosa, ma dovevo calmare lei. Dopo tutto questo viaggio, arrivare qua in Prati è stato molto bello, perché c'è molta accoglienza qua, c'è un ambiente ben colorato, non solo di facciata ma anche di persone. È molto vitale questa cosa dalla marea, c'è il mare presentato nel fiume più qualche centinaio di metri più su. Si sente, penso che è un bellissimo posto per vivere, specialmente qui in Brasile dove generalmente i centri sono grandi. Non lo so, io come dall'Europa venendo da un piccolo centro italiano qua posso sentirmi anche a casa perché ha delle affinità e una dimensione umana che credo che abbia una portata. Certo, quando uno ha superato una difficoltà nella vita si sente sempre sedimentare la ricchezza dell'esperienza e questo indubbiamente era più di quello che io mi aspettavo, perché non immaginavo, Giuliano già mi parlava da tanto tempo di fare questa esperienza di vita come per lui riusciva naturale. Per me riusciva una cosa che non riuscivo a bene immaginarmi, avevo bisogno di vivere per riuscire a usufruire, cioè a goderla fino in fondo, per conoscerlo. Num ambiente desse tipo, o sal penetra em tudo. O sal penetra na roupa, na comida e acaba umedecendo por dentro e querendo ou não, por mais que a gente evite, ele está ali, ele está na água, ele está no convés, ele está no ar. Por isso que eu achei que me ficou assim, depois de toda essa viagem, de certa forma ficou na minha boca um gosto de sal.
eu faria assim tudo de novo. E eu tenho ainda um desejo de botar a proa do meu barco para o mar aberto, que não vai ser em breve, porque eu agora estou numa outra situação de vida, mas com certeza essa vontade eu ainda tenho. E um dia, se Deus quiser, eu vou novamente botar a proa do meu barco em direção ao oceano e mergulhar novamente. Mergulhar para, quem sabe, fazer uma outra travessia daquela assim, dias e dias, e chegar lá no outro lado, num outro continente, quem sabe África do Sul, quem sabe Ushuaia, Patagônia. Eu não sei, eu gostaria na verdade de percorrer o mundo todo. Eu acho que isso talvez não vai passar enquanto eu não tiver realmente pela hora da morte. Isso faz parte de mim. Que cansado. É incrível a sensação de voltar ao meu país depois de ter percorrido tanta distância, tendo passado tanto mar sobre a quilha do barco, navegando dia e noite por dias e dias a fio, semanas a fio em movimento constante, seguindo sempre na mesma direção, como um pássaro que sabe onde quer chegar, mas não vê o seu destino pela frente. Só o horizonte azul e infinito, incógnito e instável. Ele mesmo, o próprio horizonte, sempre em movimento, reservando surpresas. Volto para casa trazendo muitas lembranças dos lugares em que passei, das pessoas que encontrei, dos amigos que me acompanharam, das situações de perigo que se apresentavam quando eu menos esperava, o medo que tantas vezes tive que enfrentar, mas, sobretudo, uma quantidade incalculável de momentos mágicos em contato com a natureza. Hoje, tendo voltado ao meu lugar e reencontrado minha pequena família, olho nos olhos dessas pessoas que tanto amo, com a consciência ampliada pela distância sentida na pele. E por saber que a vida, essa mesma vida que está sempre por um triz, que é rica e variada, abundante nas infinitas formas de expressão, múltipla e que se renova a cada momento, é para ser vivida aqui e agora, com a intensidade de um menino que olha para o mar pela primeira vez. No nosso chão brotam plantas, o trigo que faz o pão, de milho que faz cuscuz, semente cheia de luz. Plantando, se colhe espesso, nossa casa é tão grande dentro de cada universo. Nosso teto é infinito, cheio de constelação, galáxias, planetas, estrelas que vêm de outra dimensão. Umas vêm meio sem rumo, outras vêm no rumo certo. Tudo isso em nossa casa, onde cabe o universo. Somos parte deste todo, deste tal transcendental. Nada acaba, apenas muda neste tão grande quintal. Por isso, repito o universo, que a nossa casa é grande, dentro cabe o universo.
Sou Luzia Francisca da Conceição. Felicidade Ele abençoa também. Não fez falta nem de mim, nem dela. Nem do meu povo, nem do dela, viu? Mas vou voltar, meu Senhor. Eu vou embora. Eu vou, mas vou voltar, meu Senhor. Pra sempre é sempre boa hora, no breu da noite, no clarão da aurora. Se a estrada convida, senhora, cantando essa canção estradeira, pra comemorar a passagem de uma alegria derradeira. Eu vou embora, eu vou, mas vou voltar, meu Senhor. Eu vou embora, eu vou, mas vou voltar, meu Senhor.